Gente, que porra é isso? E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje é um vlog em que eu vou ler o pior e o melhor livro da minha estante. De acordo com as avaliações do Goodreads e do Scoob, né, que são plataformas em que os leitores colocam as notas que eles deram para cada livro, eu vou olhar qual é o livro da minha estante que tem a nota mais alta e qual é o que tem a nota mais baixa e vou ler os dois, para ver aqui se eu concordo ou discordo com essas avaliações, o que eu vou achar. E o vídeo já começa difícil a partir daí, porque eu vou ter que catalogar todos os livros não lidos que eu tenho aqui na estante. Isso vai dar maior trabalheira. Pela plataforma do Goodreads dá pra gente colocar uma ordem assim pra ver cada livro. Dá pra ser em ordem de nota, né? No caso vai ser a que eu vou usar hoje, ou maior quantidade de leitura, ou a data de publicação, maior quantidade de páginas. Dá pra ver assim, de acordo com o que a gente for selecionar lá. No Scoob não tem como fazer isso, então eu vou ter que usar o Goodreads pra analisar. E, gente, eu levei mais de um mês pra catalogar todos os livros que eu tinha de não lido. Porque eu ia lá, catalogava um pouquinho no dia que eu tinha tempo, aí depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Nisso demorou muito, eu acho que eu mereci o like só por causa disso, desse trabalhão. E agora eu vou mostrar pra vocês quais foram os livros, né, que foram selecionados pra esse vlog, que talvez não sejam livros tão conhecidos assim. Tem um aqui que não é muito falado aqui no Booktube, nem nas bookredes e tal. Mas antes de eu mostrar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar, por favor, tô com uma meta de chegar em 70 mil inscritos, me acompanhar nas outras redes sociais, tem o Instagram, o Scoob e o canal de notificações no Telegram, que é por onde eu aviso de todas as promoções de livros que tiver, das novidades e sorteios que estiverem rolando. Considere fazer parte do clube de membros do canal, a partir de R$5 você já pode participar do nosso grupo de bate-papo, das nossas leituras coletivas, de vários sorteios. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, não esquece de usar o meu link, ele tá sempre aqui na descrição, e comprando desse jeito você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E antes de comprar também não esquece de dar aquela conferida no Cuponomia, que é uma plataforma que mostra os cupons de descontos disponíveis em mais de 2.000 lojas. Então sempre antes de comprar algum livro ou qualquer coisa, eu pesquiso o nome da loja lá no Cuponomia pra ver se tem alguma oferta que eu posso usar, né? Ele mostra as regras que a gente tem que seguir e ele também tem um sistema de cashback, que é quando ele devolve pra gente uma porcentagem do valor que a gente gasta. Então assim, é muito útil, é um ótimo jeito da gente economizar em tudo que a gente for comprar. Eu tô sempre usando e eu vou deixar o link aqui na descrição para caso você queira saber mais, e se inscrevendo por esse link você já ganha R$5. Bom, agora vamos lá, eu vou começar mostrando qual foi o melhor livro aqui da minha estante. Gente, o livro que tem a avaliação mais alta é Sem Chances, da Ruth Oliveira. Eu fui dando uma comparada com as notas do Scoob também, porque livro nacional, assim, normalmente não tem tantas avaliações no Goodreads, porque é uma plataforma gringa, mas lá no Goodreads ele já tem uma média, tipo, quase 4.9 estrelas, e no Scoob é maior ainda. No Scoob eu vou colocar aí a comparação pra vocês verem, gente, o tanto de gente, tipo, mais de 600 pessoas, 700 pessoas, sei lá, deu nota entre 4,5 e 5. Ninguém deu nota abaixo de 3, assim. Ele tem uma nota muito alta, e isso é muito legal, porque ele é um livro nacional, né, que antes era uma fanfic, ele foi publicado originalmente como uma fanfic no Wattpad, de Jikook, que é o Jimin, com o Jungkook do BTS. Relevem a pronúncia errada dos nomes. E esse livro aqui eu ganhei lá na Bienal. Vou deixar o vlog da Bienal aí nos cards. E aí eu coloquei nos stories, assim, que eu tinha recebido, e choveu de gente me mandando mensagem falando que eu ia amar, que era muito bom, que era favorito, e pedindo vlog de leitura. Então eu amei que juntou o útil ao agradável, né? Além dele ser, assim, o melhor da minha estante, muita gente pediu realmente pra eu gravar um vlog dele. Então aqui vamos nós ler esse calhamaço, mas eu estou com altas expectativas, né? Afinal, se é a melhor nota da minha estante, deve ser muito bom. Esse aqui é o primeiro volume de uma trilogia. Pra comprar tem que ser comprado no site da Editora Violeta, e o segundo volume está em pré-venda agora, até o dia 15. Então quem quiser comprar, né? Quem vê o aqui lendo e acabar ficando com vontade querendo adquirir, já aproveita aí e compra os dois juntos, que tá saindo com um preço bacana. E, gente, essa edição é belíssima, né? Nossa, tá perfeito. Tá uma das coisas mais lindas do mundo. E o volume 2 também tá uma edição caprichadíssima e linda. Agora, o pior livro da minha estante, A Mulher na Janela, de A.S.A. Harrison, tem nota 3.3. Meio que tanto no Scoob quanto no Goodreads. E eu não faço a mínima ideia sobre o que é esse livro, tá? Eu não dei muita olhada, assim,
Na sinopse, procuro não saber tantas coisas sobre. Eu só sei que é um thriller e apenas isso. E, gente, por ter mulher no título, por ser uma coisa assim, tão genérica, essa capa tão genérica, parece um thriller muito qualquer coisa. Realmente não parece um livro que eu vá gostar. Eu comprei ele já faz alguns anos, na época que eu, tipo, era viciada em thriller. Mas acabei não lendo, né, nessa época. E agora sim, apesar de eu amar thriller, eu já sou muito mais crítica. Então, se não for uma coisa bem construída, uma coisa bem escrita, eu vou vir aqui falar mal. Bom é que esse aqui é mais curtinho, né? O outro é imenso, mas esse aqui pra compensar é mais curtinho. E esse daqui eu tô com expectativas bem baixas, porque, tipo, além dele ter a menor nota do meu Scooby, eu sei que ele era meio que, assim, o Garoto do Lago de 2016. Ele era vendido na Amazon a, tipo, R$10, R$9 nessa época aí, em 2016, 2017, e por isso que várias pessoas compraram ele e tal. Então, pois é, o Garoto do Lago de 2016. Não pode vir coisa boa aí. E aí, assim, as notas que eu acho que eu vou dar. Eu acho que eu vou acabar dando 2 estrelas pra esse daqui e 4 estrelas pra Sem Chances. Vamos ver o que me aguarda. Vou começar lendo o Sem Chances. Vamos começar com a coisa boa, né? Aí depois eu leio o ruim. Bom, deixa eu contar o que eu tô achando de Sem Chances até agora e dar uma sinopse pra vocês. Logo de início a gente já tem, tipo, no prólogo mesmo, um acidente super trágico, já uma coisa tensa. Pareceu que um plot twist tava rolando logo na primeira página, foi bem chocante. E aí a gente volta, assim, pra algumas horas antes do acidente e começa a entender o que rolou, né, pra o acidente acontecer. O protagonista é o Killian e ele é um estudante de matemática, ele é uma pessoa muito rabugenta e muito mal-humorada, porque ele tem um passado aí, tipo, de traumas, assim, por conta do falecimento do pai dele. Ele é uma pessoa bem amargurada, assim, e uma pessoa cheia de ódio dentro de si, né, na verdade ele é uma pessoa bem odiosa porque ele não gosta de sentir tristeza, então ele aprendeu a meio que só demonstrar ódio, assim. E aí tem um garoto da faculdade dele, que é o Dominique, que ele odeia o Dominique. O Dominique, tipo assim, na faculdade dele tem vários cursos, e ele é do curso de matemática, e aí tem o Dominique que é do curso de dança, mas o Dominique também faz algumas matérias ali de matemática, matéria extracurricular, assim. E o Dominique é a pessoa que ele mais odeia no mundo inteiro, e o Dominique fica provocando ele, e aí eles vão postar uma corrida assim, e aí que acontece o acidente fatal. Só que ele se arrepende tanto, ele se sente muito mal e fica se corroendo, porque, tipo assim, apesar dele odiar o Dominique, ele não queria que nada de ruim acontecesse, e ele começa a querer voltar no tempo. Ele fica tipo, ai, se eu pudesse voltar no tempo, tal, eu faria totalmente diferente. E aí o que acontece? Ele consegue voltar no tempo, e quando ele meio que, tipo, apaga pra acordar naquele dia de manhã de novo, tem umas coisas estranhas que ele fica ouvindo, tipo, como se essa fosse a 99ª chance, e ele só tivesse 100. E ele estivesse tentando de novo ali, como se nunca conseguisse dar certo, assim. É uma coisa bem preocupante. E aí ele vai tentar impedir que o acidente aconteça, só que isso dele conseguir voltar no tempo vai ter consequências, assim, né, na verdade. É um voltar no tempo meio diferente, mas é por causa disso que ele começa a se aproximar do Dominique. E como eu falei, é em primeira pessoa, e como o personagem principal, ele é um rabugento, é muito engraçado o jeito que ele descreve as coisas, tipo assim, ele tá lá falando, ele fala, e depois que eu sair da aula desse pau no cu, não sei o que, não sei o que lá. É assim, e tipo, é engraçado também a gente ver o que ele tá pensando em cada momento. A gente consegue entender a personalidade dele pela escrita, né? Isso é bem legal. E além disso, a escrita é muito boa, os diálogos são muito reais. Nossa, logo de cara eu já reparei que, tipo, realmente uma pessoa fala desse jeito, né? Porque tem alguns livros que a gente lê que a gente fica, nossa, ninguém fala assim. E eu tô amando essa ideia, tô amando a premissa, assim, vamos ver se ela vai continuar sendo tão bem aproveitada. Isso de você, tipo, voltar no tempo e ficar repetindo o mesmo dia para tentar impedir a morte da pessoa que você mais odeia, tá muito legal, porque tá dando uma misturada, assim, de romance com um mistério, assim, tem toda uma tensão na escrita e com meio que ficção científica, assim. Eu gostei também que tem uma personagem aqui que é estudante de astrofísica, já me identifiquei. E por enquanto é isso, eu li, tipo, meio que só o começo até agora, né, e aí eu entendi, né, o que tava rolando no começo e vim aqui explicar pra vocês a sinopse, e depois eu volto com mais updates. Gente, esse livro é muito fluido. Que isso, eu cheguei em 45%.
Olha aqui onde eu tô. De um livro gigante de quase 500 páginas em um dia. Eu tô chocada, assim, tipo, a leitura dele é muito tranquila e levinha e fácil e instigante. Porque a gente tá curioso ali com o rolê do universo que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo também é, tipo, uma vida normal de jovens, então é bem fluido e bem tranquilinho de ler. E por isso mesmo sendo um calhamaço, eu cheguei quase na metade já em um dia. Tô gostando bastante dos personagens, tanto do principal quanto do suposto futuro interesse amoroso do principal, né, que é o Dominique. O principal é pra ser o Jungkook, e o Dominique é o Jimin. É legal também reparar que tem algumas características deles que são em comum. E aí tem outros personagens aqui nessa história, e eu tô achando eles todos bem construídos, assim, cada um tem sua personalidade. E quando eu tô lendo, eu não consigo tirar o sorrisinho do rosto. Eu fico lendo assim, porque é uma história muito fofinha e tá bem aconchegante, assim, apesar de estar acontecendo o fim do mundo e eles não saber o que eles vão, como eles vão resolver, tá bem fofinho, eles são personagens bem fofos. Cara, teve uma coisa que aconteceu que me deixou tão curiosa, e eu achei tão legal isso, que tipo assim, é meio que um clichêzinho, sabe? Aquela personagem que é maluca e aí ela começa a falar coisas que tá muito certo e ela conhece já as pessoas, eu não sei explicar. Eu percebi que se eu falar isso vai ser um pouquinho spoiler, tipo assim, não é spoiler, mas também não é uma coisa que já tá de cara que vai acontecer ali, então talvez não seja interessante saber, então esquece, não vou falar o que é. Mas é sobre a vovozinha, né? Eu achei bem legal isso, quem leu vai entender o que eu estou falando. Eu achei muito peculiar. Cara, a coisa mais fofa do mundo. Tipo, agora não tá acontecendo tantas coisas assim que tenham a ver com a questão da volta no tempo e muitas explicações assim. Tá mais mostrando assim a rotina, o dia a dia deles ali. Tá bem normal, assim, por enquanto. Tá acontecendo outras coisas que pareciam não ter tanta conexão. Então no começo eu tava dando uma estranhada nisso, porque parece que tava mudando o rumo da história, mas eu consigo entender. A vida meio que voltou ao normal. Ai, entre aspas, então o que eles podem fazer? Viver. Então, apesar de estar acontecendo aqui e ali algumas coisas estranhas ainda, o livro agora tá focando um pouco mais na rotina deles e na relação com outras pessoas, né? Tá apresentando mais alguns outros personagens e aos poucos a gente vai conhecendo também o passado deles, né? A relação deles não só entre si, mas também tipo com a família, coisas do passado que aconteceram, coisas que eles têm traumas e tal, e outros parâmetros assim. Então, apesar de ter mudado o rumo e não tá mais focando tanto assim nessa questão da ficção científica, eu tô continuando a gostar e tá super fofinho. E tipo, não é como se tivesse deixado a ficção científica totalmente de lado. É só que, por enquanto, apenas está mostrando outras coisas. Às vezes o pensamento do Killian são um pouco repetitivos, tipo, ele fica, nossa, eu odiava essa pessoa, mas agora é a pessoa mais próxima. Nossa, eu odiava essa pessoa, mas agora eu amo essa pessoa. E ele também fica, tipo, se martirizando demais por ele ter se tornado uma pessoa babaca, assim, com a própria família. Tudo bem que realmente deve ser uma coisa que ele fica pensando o tempo inteiro, só que fica repetitivo da gente ler às vezes. Mas outro ponto também é que, como eu falei, não tá focando tanto na ficção científica e tá focando no dia a dia, e isso é um problema, porque tá tudo muito calmo, tá tudo muito quieto, tudo bem, tudo bem, é ótimo. Mas alguma coisa muito errada vai vir aí. Tô pressentindo já, se tudo deu certo. Assim, 75% não é um bom sinal. Daqui a pouquinho vai vir um monte de coisa na minha cara. Daqui a pouquinho vai descrambelhar tudo. Eu tô, tipo, com algumas suspeitas, assim, algumas teorias. Porque esse aqui tá falando que é a chance 99. E o nome do livro é o quê? 100 chances. Então, alguma coisa vai dar bem errado, né? Eu tô bem preocupada e tô tensa, assim, apesar de estar momentos fofos e coisas normais. Dá pra pressentir que alguma coisa grande vai vir aí. Tem outra teoria que eu criei também, que tem relação com a morte do pai do protagonista, né? Não, o protagonista não é esse, não. Esse aqui é o Dominique. Mas com a morte do pai do Killian. E eu tô já doida querendo que tenha logo as continuações, porque eu quero saber se essa teoria tá certa ou não. Nossa, esse livro é muito pesado de ficar segurando. Tem relação, assim, com a quebra nessa linha do tempo, com o pai do Killian, com o Dominique e uma decisão que precisa ser tomada. Eu tô, tipo, talvez não faça nenhum sentido, mas na minha cabeça tá fazendo. Ainda nem terminei esse daqui, mas já tô ansiosíssima pelos próximos. Ruth, editora Violeta, por favor, tá? Tô contando com vocês. Preciso, urgentemente. Então, gente,
terminei hoje de manhã. Depois daquilo que eu comentei ontem, deu meio que uma coisa, assim, que aconteceu, um rolê. É engraçado que os próprios nomes dos capítulos é tipo assim, calmaria. Aí depois o último capítulo se chama Antes da Tempestade. Calmaria antes da tempestade, pois é. Eu pensei que fosse ser um super plot twist, assim, que já fosse ter e tal, só que não, foi só uma coisa tensa que aconteceu. Mas mesmo assim, como eu disse, eu já preciso da continuação. E é bem interessante ver como tem histórias, assim, tão boas, de pessoas tão talentosas, publicadas lá no Wattpad, de maneira independente, gratuitamente e tal. Pensando seriamente em voltar a ler fanfics depois disso daqui. Porque, gente, isso aqui foi um feito primoroso, sabe? É uma ideia muito boa, uma escrita muito boa. E agora eu vou começar A Mulher Silenciosa. Vamos ver o que me aguarda. Gente, que porra é isso? Eu acho que esse aqui é o livro mais red flag que eu já li na minha vida. Cara, a sinopse. O cara é um adúltero e a mulher é uma assassina. É isso. Aqui a gente vai conhecer a história de um casal. Tipo, a história é em terceira pessoa, mas vai alterando, assim, os pontos de vista, né? Tem hora que é ele, tem hora que é ela. Tem hora que é ele, tem hora que é ela. E aí, logo no começo, a gente já entende que ele é um bosta humano, que ele é adúltero, que ele é uma pessoa horrível e, tipo, ele é, machista, misógino. Daqui a pouco eu falo tudo de ruim que ele é. E que chegou num ponto, assim, que ele fez tanta coisa que, né, a traição dele já tá num ponto que leva ela a pensar no homicídio. Não só a pensar, né? Mas aí é um livro que, assim, a gente vai conhecendo a ruína da relação entre eles. Ela vai cometer esse assassinato aí, só que isso vai ser lá pro final, e a gente vai acompanhar o livro inteiro, né? O que culminou a isso, o que começou a dar errado na relação deles, né? Como que era, tal. Qual foi o estopim, né? Que virou tudo uma bola de neve de muita coisa errada acontecendo. Ele é a pessoa, assim, mais red flag da história, tipo, a pessoa mais problemática, que mais dá sinais de que ele não é uma boa pessoa, porque assim, logo eles se conhecem quando eles acabam batendo o carro. E tipo, ele já chega xingando ela, tipo, sua burra do caralho, o que você tá fazendo? Tipo assim, gente, quem é que vai no encontro com uma pessoa que bateu o carro e agiu desse jeito? E logo no primeiro encontro deles, ele já fica tipo, os homens têm um instinto que não sei o que, os homens acabam traindo, eles têm isso de que tem que ter uma família, uma coisa pra cuidar, uma coisa segura, mas ao mesmo tempo tem que aproveitar os desejos da carne e se aventurar e conhecer outras mulheres. Pelo amor de Deus. Ele se incomoda porque ela tem mais escolaridade do que ele, tipo, ela já tem 2 mestrados, um doutorado, sei lá, e ele não, e ele se incomoda com isso. Ele inferioriza total a profissão dela, ele fica tipo, e seus pacientezinhos? Você paga pra dar conselho, talvez você consiga arrumar um emprego de verdade. E assim, nas partes dele a gente vê os pensamentos dele, e aí ele fica pensando, tipo, umas coisas, aconteceu uma coisa, aí ele tava pensando, tipo, que as mulheres engravidam a seu bel prazer, assim, segundo seus caprichos, e os homens não têm nenhuma decisão em relação a isso. Pelo amor de Deus, que ódio, dá muito ódio lendo esse livro aqui. Nossa, que raiva. Vocês viram aí nas minhas reações, eu tava revirando os olhos, eu tava com ódio dessa leitura, mas não é uma leitura ruim, tá? Tipo, tá me dando raiva, mas eu não tô achando um livro ruim, porque tá mostrando como esse personagem é podre. Tudo bem que, tipo assim, a mulher não é lá, né, das melhores pessoas, a esposa dele, porque, né, ela tá cometendo um assassinato, pelo amor de Deus. Ela já fez várias coisas erradas ali e ela tá aguentando isso, tipo, ela tá meio que concordando com esse jeito dele de ser. Mas ele é um livro que vai mostrar bem, tipo, a visão que alguns homens têm, porque alguns homens são exatamente igual esse cara aqui. E a gente vê também como a sociedade enxerga os homens e as mulheres de um jeito totalmente diferente. Por exemplo, aqui tem uma situação em que fala que, assim, se uma mulher quer que tudo esteja certinho, assim, vamos falar que ela é exigente. Mas se um homem quer que tudo esteja certinho, ele só é organizado. E várias outras situações, assim, em que o homem é visto de um jeito e a mulher é vista de outro. Várias outras questões em que a gente vê como o machismo e a misoginia estão enraizados na sociedade, em como a mulher é sempre subestimada, e dá muita raiva ler esse livro aqui. Só que ele tá muito bem escrito, essas cenas, porque realmente tá fazendo
né, o leitor sentir ódio. Essa é a intenção. Se a intenção da autora é colocar isso aqui porque ela realmente pensa desse jeito, aí, pelo amor de Deus, não vai ter como. Mas eu acho que ela tá colocando isso aqui justamente como crítica e tá super real. E eu tô gostando também que ele é um livro mais profundo, assim. Ele não é um thriller, assim, que, ai, vai acontecer um assassinato, não sei o quê. Ele é um thriller psicológico, então ele é bem parado. Ele é mais uma análise dos personagens. A gente conhece cada pensamento deles, eles são bem psicologicamente aprofundados. E a gente também conhece o passado deles, a relação deles, que eles tiveram, assim, com a família na infância, e vai entendendo por que cada um é do jeito que é. É quase um livro de psicanálise com crimes aqui, porque a personagem é psicóloga, então o livro é justamente sobre isso, sobre fazer essa análise psicológica deles e associar com experiências que eles tiveram no passado, com como os pais deles eram também, né? E também com pensamentos de grandes psicanalistas, né? Por exemplo, Freud é um livro que é um grande... Freud explica. É esse livro aqui. Ele chega a ser bem pesado em alguns momentos, não só por causa do assassinato, mas também porque tem algumas relações, assim, de abuso psicológico, agressão doméstica, e, tipo, não é uma coisa que é tão descrita ali, né? Não é uma coisa que tá acontecendo naquele momento, mas que a gente vai ver as consequências disso, os traumas que isso deixa nas pessoas. Então é um livro que tem toda essa carga pesada. E ele também tem muitas reflexões interessantes, não só sobre papéis de homem e mulher na sociedade, esse tipo de coisa assim, mas também sobre nossas escolhas e também sobre como a gente esquece, às vezes, das nossas experiências, ou o nosso cérebro faz a gente esquecer de certas coisas que aconteceram. Tipo, a protagonista em um momento se pega pensando que se ela revivesse a vida dela inteirinha, todos os momentos exatamente do mesmo jeito, a maioria das coisas iam pegar ela de surpresa, porque ela já ia ter esquecido. Eu fiquei pensando e achei isso bem real. Então eu tô me achando muito do contra, eu tô estranhando muito, eu não sei se esse livro vai ficar ruim depois, porque, né, até agora ele não tá sendo o pior da minha estante, com certeza. Eu tô gostando, eu tô com medo de estar gostando de um livro que ninguém gosta. Tô achando aí um livro bom e bem escrito. Receio agora das pessoas verem e não confiarem mais na minha opinião. Quando eu terminar ele, eu volto aqui com mais updates. Eu terminei A Mulher Silenciosa e não ficou ruim. No final, o marido, né, o homem estranho, ficou cada vez mais estranho. Tipo assim, ele era adúltero, né, como eu comentei. E aí, não quero falar pra, tipo, não ser spoiler, se bem que não seria tanto um spoiler, mas é que, assim, eu acho que quanto menos a gente souber sobre essa história, melhor, quando a gente vai começar a ler. Só que ele é aquele tipo de cara que, tipo assim, ele quer estar com uma mulher mais nova pra se sentir mais jovem. Quando ele tá numa rotina, assim, com alguma esposa que gosta dele, ele se sente incompleto, e aí ele, tipo, mesmo se ele ficasse com a amante, e a amante passasse a ser a normal, assim, né, a esposa, aí ele ia arrumar outra amante. Ele é esse tipo de cara, e ele vai agindo cada vez mais estranho chegando pro final do livro. Tipo, o Lelé mesmo, sei lá, esse cara é maluco. E fica muito tenso no final. Nossa, assim, a gente quer ler cada vez mais rápido, assim, não porque seja realmente uma leitura frenética, mas sim porque a gente fica muito curioso e se sentindo tenso, né? Uma escrita que transmite essa tensão. Então esse é um ponto, né, que eu acho que ele tem uma nota baixa por causa disso, que as pessoas vão com essa outra expectativa, até porque eu vi aqui, eu só pulei essa parte, eu só ignorei, mas tipo aqui tem vários blurbs de várias pessoas comparando com Garota Exemplar, falando que surpreende a cada página, que é frenético, que é não sei o que lá, e não é esse tipo de livro. Eu achei que ele foi vendido de um jeito bem errado, ele não é um thriller pra gente ficar assim, querendo saber o que vai acontecer, não sei o que, ele é um thriller parado, ele é um thriller de análise de personagem. Então se a pessoa vai esperando que vai ser algo frenético, ela vai se decepcionar. Se ela vai esperando um novo, como que é o nome? Garota Exemplar, ela vai se decepcionar. Só que se ela for sem expectativa alguma, ou com expectativas baixas, do jeito que eu fui também sem saber a sinopse, sem ter lido esses blurbs assim, sem saber de nada, foi uma leitura boa sim. É um livro bem escrito, tem personagens bem construídos, é um thriller psicológico bom. É pacato, não tem reviravoltas assim, é só um estudo de personagem pra gente conhecer a cabeça deles. Então eu gostei, assim, sobre ele ser super estranho e errado, né, ter essas coisas machistas na história, no final ele meio que não apontou isso, não problematizou as problemáticas, mas eu acho que é uma história em que isso não precisava ter sido feito. Realmente é uma história pra gente enxergar as coisas erradas de fora, sabe, e identificar como essa história é misógina e errada e nojenta, então a gente já sente raiva suficiente aqui e já identifica a problemática. Não precisaria o livro mesmo também problematizar o que tá de errado. Eu acho que não encaixaria, não era pra ser esse tipo de história realmente. E, gente, eu tô me achando muito do contra, então, por ter gostado do livro ruim. Quem veio aqui esperando eu falando mal de livros
né, infelizmente vai vir aqui com eu falando bem do livro ruim, nem eu tô entendendo isso. E tipo assim, sobre o melhor livro, quando eu fui, né, analisar qual que era realmente melhor, uma outra opção de melhor livro também era aquele Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Só que ele acabou não sendo escolhido aqui pra esse vlog porque eu já tinha lido, eu acabei lendo ele antes e eu não gostei dele. Eu gostei mais desse daqui do que dele. Então imagina se eu tivesse escolhido ele, sabe? Eu ia ter achado o bom ruim e o ruim bom. Olha como eu sou maluca. Então isso é muito bom pra provar, assim, que cada um tem sua própria experiência de leitura, né? Um livro que é bom pra uma pessoa pode ser ruim pra outra, um livro que é ruim pra uma pode ser bom pra outra. É como dizem, gosto é que nem braço, tem gente que não tem e tá tudo bem. Não, brincadeira. Enfim, gosto é que nem Kindle Unlimited no caso, né? Cada um tem o seu. Acabou que eu saí gostando dos dois livros. Tipo assim, esse aqui, eu gostei. Ele é um livro bom, mas não que tenha sido, sei lá, um livro revolucionário, um dos meus favoritos, etc. Eu acabei dando 3,5 pra ele, que é uma nota boa. Só que eu reparei que é uma nota meio que parecida, assim, com a média dele. A média dele é tipo 3,3 e eu dei 3,5. Mas é isso, esse livro aqui que eu achei que fosse dar nota 2, eu tô dando 3,5. E o Sem Chances que deu certo, né? Esse aqui não teve erro. Assim, eu não vou mentir, ele não acho que tenha sido o melhor da minha estante e tal. Mas eu amei esse livro e foi super gostosinho de ler. Acabei dando a nota que eu falei que ia dar mesmo. Então foi isso, gente. Essa foi minha experiência meio controversa, assim. Eu fiquei meio chocada com eu ter gostado do livro ruim. Eu realmente tava esperando outra coisa. Eu achei uma experiência bem diferente. Mas foi uma experiência legal, eu gostei e eu espero que vocês tenham gostado também. E até o próximo vídeo.